Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. E tenho tido a alegria de compartilhar com vocês as devocionais do livro O Caminho do autor Stanley Jones. Nós estamos hoje na semana 29 e hoje é sábado. E o tema de hoje é Dá-nos hoje. E tem duas referências bíblicas aqui para nós, 2 Coríntios 8, versículo 15 e 2 Coríntios 9, de 6 a 10. Eu vou ler com vocês 2 Coríntios 9, de 6 a 10. E o texto diz assim: Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém. Vamos à leitura do devocional de hoje. Passemos agora para a segunda metade da oração dos discípulos. Vimos que nossos reinos, interior ou exterior, individual ou coletivo, estão seguros somente quando aprendemos que os céus é que reinarão. Recorremos aos propósitos terrenos somente depois que obtivemos nosso rumo celestial. Assim como um marinheiro em alto mar precisa se orientar observando as estrelas para chegar ao porto correto, precisamos acertar nossos valores eternos para acertarmos nossos valores temporais. Nabucodonosor, cheio de orgulho, foi humilhado e comeu capim como os bois, até perceber que quem reinava não era ele, mas os céus. Então ele voltou à razão e ao seu trono. Veja Daniel capítulo 4. Continuaremos a comer nossas palavras, nossos planos, nosso próprio estrume, até que também aprendamos que os céus é que governam e que o reino terá sempre a última palavra. Se acertamos os valores do reino, então podemos fazer esta oração com certa segurança. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas estas coisas, comida, roupa, tudo o que precisamos, nos serão acrescentados. A vinda do reino de Deus será a resposta às necessidades econômicas da humanidade, pois assim oraremos, dá-nos. Agora, estamos dizendo em uma era individualista e egoísta, dá-me. Se continuarmos a cuidar só de nós mesmos, pensando só em nós em primeiro lugar, então nos tornaremos nosso principal inimigo. Teremos de pensar tanto em nós, que adoeceremos de nós mesmos, dos nossos complexos e das nossas obsessões. Esse será o nosso castigo. Pedimos para nós e temos um problema para nós. Pela primeira vez na história, a humanidade se tornou o seu próprio problema. Por quê? Porque ela tem dito, dá-me. Observe que dá-me foi o primeiro pedido que levou o filho pródigo à fome em meio aos porcos. Nós nos tornamos uma geração pródiga pelo mesmo motivo e sairemos dessa região distante e da fome em meio à comida de sobra somente quando fizermos a oração dá-nos. Afinal, dizer dá-nos significa a sequência das palavras iniciais da oração. Pai Nosso. Significa uma ordem cooperativa em vez de uma ordem impiedosamente
competitiva. A natureza trabalhará conosco. A oração de hoje. Ó Deus, nosso Pai, Tu fizeste a terra, tornaste-a absolutamente e fizeste com que ela respondesse ao dar-nos. Ajuda-nos a fazer essa oração e a fazê-la não com os nossos lábios, mas com os nossos planos e propósitos. Ajuda-nos a construir a Tua comunidade cooperativa. Amém. Afirmação do dia: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Enquanto eu li esse devocional pela primeira vez, me veio à mente como esse livro que nós estamos estudando, lendo essas devocionais, ele é tão atual. Como um livro que foi escrito na década de 40, a primeira publicação em português, eu acho que foi em 1946, a primeira edição em português, mas fala da sociedade que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa sociedade adoecida, uma sociedade que é egoísta, individualista, que busca seus próprios interesses. Quando nós lemos 2 Timóteo, a gente vê isso, que as pessoas estão perdidas em si mesmas, que o problema das pessoas que é o foco em si. E são textos escritos há tantos anos, mas textos tão atuais, tão atualizados, e nós vivemos de fato nessa sociedade adoecida. Então eu fico impressionada com isso. O que nós podemos fazer em meio a tudo isso? Na oração do Pai Nosso, na oração dos discípulos, existe uma batida, que é o realinhamento, resultado. Realinhamento, resultado. Então nós começamos com o nosso Pai, Pai Nosso, santificado seja o Teu nome. Então nós vamos orar de acordo com o caráter do nome de Cristo Jesus. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. São as 4 coisas que nós vamos olhar, vamos realinhar a nossa vida. Conscientemente, não no individual, mas no coletivo. Conscientemente de que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, focados em Cristo Jesus, para que o reino de Deus venha e a vontade de Deus seja estabelecida na terra. Nós podemos fazer a diferença se nós olharmos para Jesus. Quando nós olhamos essa oração que está dentro do contexto do Sermão do Monte, nós vamos ao início do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, e ali Jesus começa a falar que nós precisamos começar ali no sagrado zero. O que é o sagrado zero? É o reconhecimento que em mim mesma eu não tenho os recursos, mas que em Cristo Jesus eu tenho os recursos. E Jesus vai então expulsando o meu medo. Quando nós fazemos essa oração, a oração dos discípulos, conscientes de que nós precisamos de Cristo Jesus, que Ele é a fonte regular e constante, que nós temos acesso 24 horas do dia, 7 dias por semana, Jesus, o amor perfeito, Ele expulsa o nosso medo. E quando Ele expulsa o nosso medo, nós podemos viver então de acordo com a lei de Deus. Podemos viver conscientes de que o reino de Deus venha e que a vontade dele seja feita e que os mandamentos dele sejam cumpridos por nós. Na força de Cristo Jesus, ele vai expulsando o medo. Nós vamos então cumprindo, cooperando, seguindo a sua vontade. Um livro atual, antigo, mas atual, que nos ajuda ao quê? A colocar o nosso coração no foco que é Cristo Jesus. Realinhar todo o nosso ser para cumprir a vontade de Deus. Nós não precisamos agir como Nabucodonosor, mas algumas vezes nós vamos fazer isso. Mas nós precisamos cair em si. No Celebrando a Recuperação, a gente fala que nós precisamos
sair da negação e admitir as nossas dificuldades, as nossas fragilidades e reconhecer que nós só podemos viver em Cristo Jesus. Eu espero que todos vocês estejam bem no dia de hoje e que todos vocês foquem em Cristo Jesus e possam viver o dia de hoje abençoado, vivendo assim, realinhando e tendo resultado. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida.